Boa tarde. Estamos aqui agora com a doutora Rejane Santos, né, doutora? Isso. Advogada trabalhista. Trabalhista previdenciário também. Que bacana, doutora. Nós vamos conversar com a doutora aqui a respeito de acidente de trabalho, que é uma coisa muito recorrente, né, doutora? Exatamente. Todos os dias vários acidentes. Né? Infelizmente tem ficado muito comum, inclusive o óbito, que é a forma mais gravosa do acidente de trabalho, né? Principalmente construção civil. Infelizmente a gente tem visto bastante esse cenário. Mas sempre foi, né? Não é só hoje, não. Aqui, dizem aqui que no Congresso mesmo tem muita gente enterrada. Eu costumo dizer que é um caso análogo à Maria da Penha. As pessoas dizem, hoje tem muita mulher, muito feminicídio. Não é, porque hoje está tendo mais visibilidade. Né? Então, o acidente na construção civil, principalmente, sempre ocorreu, mas está tendo mais visibilidade hoje. A mídia está tratando mais, os familiares estão buscando mais os direitos. Então, isso faz aparentar que está acontecendo mais agora, mas sempre teve. Sempre teve muito, né? E tanto na área rural. Sim, exatamente. Quanto menos cuidados temos no ambiente de trabalho, é mais comum acontecer os acidentes. E o que a pessoa precisa fazer hoje? Por exemplo, vamos começar pelo rural. O sujeito trabalha lá como um retireiro, né? O rapaz que tira leite. Ele toma um coice de uma vaca, por exemplo. Tá? Vamos botar numa situação que ele não tenha registro na fazenda, que a grande maioria, né, ainda não existe. Qual o procedimento dele para ele poder estar resguardado dentro dessa lei aí? Então, se ele não tem o registro na carteira, mas ele atende aos requisitos de um vínculo empregatício, que é habitualidade, né, onerosidade, pessoalidade, ele pode buscar os direitos do trabalho para reconhecimento desse vínculo, mas o principal é ele buscar assistência à saúde, né, para estar se recuperando, e emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que o órgão da saúde ela pode fazer essa emissão, ou os bombeiros, são quem prestar o socorro, pode fazer essa comunicação de acidente de trabalho. Paralelamente, ele procura os direitos trabalhistas e previdenciários, que ele existe e deve ser amparado nas duas formas. Agora, se é um ambiente de agricultura familiar, vamos dizer, aquela pessoa ali que trabalha para a subsistência mesmo da família. Exatamente. Acontecer essa situação, um coice ou um acidente com enxada, costuma acontecer bastante, procure a previdência social com a comunicação, o laudo, né, o prontuário médico, comunique como se deu o acidente e busque o auxílio previdenciário de incapacidade temporária ou permanente, conforme a situação. E cabe, inclusive, os direitos previdenciários em caso de óbito. Está ali na assistência familiar, aconteceu o óbito, procure a Previdência Social. Nesse caso, não está diretamente relacionado ao direito do trabalho, porque ele produzia para si próprio. Então, ele vai ter o suporte, o amparo do INSS, da Previdência. E às vezes até a pessoa costuma falar, mas eu não vou nem atrás, porque era daqui de casa mesmo, não tem qualidade de segurar. O produtor rural, ele tem uma condição diferenciada na área previdenciária e ele tem direito às assistências também. Mesmo ele não recolhendo, né? Exatamente, é porque a gente tem que o recolhimento é indireto, né? Ele contribui para a agricultura, para a sociedade, né? Pra sociedade. Em todo, né? E já, por exemplo, aí vamos partir aí para a área urbana, o sujeito trabalha de motoboy, por exemplo, né? Que hoje é muito Também. tá muito em voga, né? Então o sujeito trabalha com aplicativo, né? Ele sofre lá. Ou tá certo que me parece que hoje alguns aplicativos têm seguro, que cobre algumas vezes. Mas vamos supor que não tenha. Então, a situação do motoboy, ela é uma situação que preocupa bastante a gente, porque tem vários depende. Vai depender se ele trabalha exclusivamente para uma empresa específica, se ele atende os requisitos do vínculo empregatício. Vai depender se ele tinha ali, muitas empresas pedem que o motoboy tenha CNPJ. Se ele tiver um CNPJ, entende que ele é um empresário. E aí, se ele não tiver em dia com as contribuições, com as obrigações dele de empresário, vai ser difícil ele ter um amparo previdenciário e trabalhista ele não vai ter porque ele é responsável
responsável pelo seu próprio vínculo. Sim. Então, o motoboy ele depende muito da situação específica que ele está trabalhando. Ocorre muita irregularidade na contratação dos motoboys. As empresas tentam se esquivar ao máximo de ter qualquer tipo de responsabilidade. Os aplicativos também no contrato já prevê que há ali uma responsabilidade limitada, eles são apenas responsáveis por direcionar ali as entregas. Então, o motoboy depende muito da situação específica. Uhum. E fica perdido, né? Muitas vezes fica perdido, sem saber para onde correr. Exatamente. Mas aí é que vem, procure um especialista, procure um advogado especialista, exatamente. Não procure qualquer um, porque se ele não souber as diferenças, as especificidades do seu caso, ele não vai saber lhe defender corretamente. E aí você vai acabar tendo o direito, mas perdendo o direito por uma representação falha. Ou falta de informação, né? Tanto é que o intuito desse programa é justamente isso. Você pode ver que eu vou muito no popular, muito na raiz da coisa, como a minha professora do motoboy. São as recorrentes e que a grande maioria não sabe o que acontece, né? Quais são os direitos que precisa. Então, a gente tem que realmente informar a população, né? E caminhar da senhora, né? E a informação, ela é essencial porque os dois casos, como você falou, você vai na raiz, né? E os dois casos, eles tratam muito de pessoas que, na maioria das vezes, acham que não tem o direito. Exatamente. Ah, não vou nem correr atrás, porque isso aqui não vira nada, não vai dar nada. Não tem o registro, não tem o vínculo, não tem isso. Pega as dificuldades e põe como limitações. Exato. Não tem o registro, não vai dar nada não, então vou deixar para lá. E nesse deixar para lá tá abrindo mão de direitos, né? Então, uma questão que assim, também de informação é em relação à comunicação do acidente de trabalho, né? O empregador, por exemplo, se o acidente ocorreu ali dentro do ambiente de trabalho, ele tem que registrar, emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, em no máximo 24 horas depois da ocorrência do acidente. Se ele não registrar, o que acontece? Se ele não fizer a comunicação, o trabalhador ele não vai ficar desamparado, porque, como eu falei, existem outras formas de emissão da comunicação de acidente de trabalho. Mas o empregador vai ter consequências. E onde é que caem as consequências? Financeiro. Então, ele pode comunicar depois, mas ele vai ter que arcar com uma multa, que a multa depende da recorrência, né, da falta de comunicação e depende também da gravidade e é paga com base no salário de contribuição do empregado acidentado. Então, além dessa multa, a comunicação do acidente de trabalho, ela também importa na alteração do fator de contribuição do fator de assistência, de prevenção a acidentes, que é o FAP, Fator de Prevenção a Acidentes, que é um recolhimento anual e que ele tem essas alterações de acordo com o número de acidentes que a empresa comunica, de acordo com o tanto de acidentes que ocorre na empresa. Então, para o empregador, o que é interessante? Investir em prevenção ao acidente de trabalho. Dar os equipamentos de proteção individual, prestar atenção na data de validade do equipamento e instruir os funcionários e obrigar os funcionários a usar. É obrigatório o uso. E a empresa tem o dever também de fiscalizar. Se ela fizer isso, ela vai estar gerando um ambiente de trabalho mais seguro e evitando os acidentes e as consequências financeiras, né? Agora, se ocorrer um óbito dentro da empresa ou no exercício da função a mando da empresa, o prazo de comunicação é imediato. Tem que fazer a comunicação imediata em caso de óbito. Entendi. Né? Doutora, me tira uma dúvida, se é mito ou verdade. Por exemplo, eu trabalho numa determinada empresa, eu entro às 8 da noite e saio às 18. Às 8 da manhã e saio às 18. Se eu sofrer um acidente entre 7 da manhã e 8 da manhã, e entre as 18 e as 19, seria o meu percurso casa-trabalho. Isso é considerado acidente de trabalho também, doutora? Sim, isso é considerado acidente de trabalho e é um outro ponto, né, que eu ia tratar, que existem várias formas de acidente de trabalho. Existe a forma típica, que é aquela que ocorre dentro da empresa, no exercício da função, e existe a forma atípica. As formas atípicas incluem o acidente de percurso, que é esse, no período que a pessoa está em deslocamento para a empresa ou da empresa para casa.
no período fixado de 1 hora até 1 hora, mas tem exceções, como toda regra. Muitas vezes o sujeito mora do lado, né? E também, às vezes, mora muito longe. No Com entorno certeza. aí, as pessoas que moram no entorno não chegam em casa em 1 hora. De jeito Nem precisa ir tão longe. Se trabalhar no plano e for para cá, para Ceilândia, Planaltina, não vai chegar em 1 hora, mas nem na hora da resposta. Então, esse acidente de percurso, ele também é reconhecido. Você foi chamado para fazer uma viagem pela empresa, a mão da empresa. Independente do modo que você foi de avião, se foi de carro, se foi, sofreu um acidente, naquele exercício, daquela função que você foi fazer na viagem, acidente de trabalho atípico. E tem também as questões relacionadas à doença ocupacional também. Você se lesionou ali pelo esforço repetitivo, aí também configura acidente de trabalho. E uma das consequências é que você tem direito à estabilidade no emprego pelo período de 12 meses. O empregador ele tem que arcar com os custos, né, da manutenção daquele acidente, da recuperação e tudo. E também tem responsabilidades previdenciárias. Você também pode buscar os seus direitos, auxílio, doença, né, auxílio por incapacidade temporária. Pode ter direito à reabilitação profissional, que é quando você já não consegue mais exercer aquela função habitual, mas também não pode ficar fora do mercado de trabalho. Aí você é reabilitado para uma nova função. E aí isso é uma assistência prestada pela Previdência Social, mas que depois, quando você retorna para a empresa, você estava afastado, fez a reabilitação, você retorna para a empresa tem que te adequar naquela função para a qual você foi reabilitada. Se ela não tiver a função disponível, aí tem que tomar as providências cabíveis. Então, é basicamente isso. Quero saber os Com certeza, estarei presente. O meu WhatsApp é 99327-4262. O Instagram é @adv.rejanesantos. E o escritório fica em Águas Claras, no edifício DF Plaza.